vai iniciar nosso estudo, conforme eu falei lá no grupo, da Epístola aos Romanos. Vocês viram lá que eu coloquei várias e várias citações de teólogos, né? Muitos teólogos que estão ali são muito famosos, falando sobre a Epístola aos Romanos. E a gente pode falar com toda certeza que a Epístola aos Romanos, ela é chamada e considerada pelos teólogos como Epístola das Epístolas. Paulo, quando ele escreveu Romanos, ele organizou a teologia muito bem, foi muito bem pensado. E ele parece que concentrou tudo que ele tinha ali, Deus deu ainda mais sabedoria, mais inspiração, e aí foi feito o livro de Romanos. Lógico que Deus tem um propósito, né? Mas o livro de Romanos foi o livro que mais causou impacto na história da igreja. Lógico que a gente fala como a Bíblia um todo, mas falando de livros específicos, não existe outro livro que causou mais impacto na história da igreja do que Romanos. Eu falei para vocês na semana passada não, nesse textinho que eu mandei no grupo lá, que um dos maiores teólogos, chamado Agostinho, que era um teólogo lá da África, se eu não me engano, ele viveu por volta do século IV. Viveu ali, então, Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, um dos maiores teólogos que existiu, converteu-se ao Evangelho lendo Romanos, assim como também Martinho Lutero. Martinho Lutero, como todos sabem, era um monge católico, ele era profundamente atormentado pelos seus pecados, ele era um homem que se autoflagelava, vivia no confessionário, ali pegava a sua penitência, cumpria a sua penitência, não conseguia encontrar paz. E isso é descrito em um dos seus livros, ele não conseguia encontrar paz. Ele via e sentia mesmo a ira de Deus sobre ele, até que ele leu em Romanos que o justo viverá pela fé. E então ele encontrou paz e o resto da história a gente já sabe. Então, o livro de Romanos, ele é incrível, ele possui uma teologia sistemática. O que é isso? É a organização teológica, queda, restauração, consumação, tudo bem organizado em Romanos. E é isso que a gente vai estudar aqui no decorrer desses estudos. Então eu convido a vocês, quem não quiser também abrir, pode acompanhar comigo aqui pela tela. Romanos, capítulo 1, versículo de 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, versículo de 1 ao 7. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de iniciar, eu gostaria aqui de deixar minhas referências, as referências bibliográficas que eu estou usando para montar os estudos. Então, a maior delas é o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, tá? De Romanos. Essa é a maior, na verdade, a maior referência é a Bíblia, né? E a segunda é o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes. E a terceira são os estudos que o reverendo Augusto Nicodemos também tem lá no YouTube. Ele tem uma série em Romanos. Então, eu uso essas três referências, mas também alguns sites na internet. Outro ponto que eu gostaria é que vocês não se envergonhassem. Se vocês quiserem falar algo, pode sentir à vontade, tá? Não se sintam pressionados a nada, nem se envergonhem por causa da câmera. Da mesma forma que a gente vinha conduzindo o estudo, vocês têm a liberdade para comentar algo ou perguntar.
Então, irmãos, hoje nós faremos uma introdução ao livro de Romanos. A carta aos Romanos foi endereçada a uma igreja que se situava em Roma. Estava até pensando hoje, e eu não tinha me ligado isso, a gente está falando de uma carta que foi escrita à cidade de Roma, no bairro Roma. Então a gente está falando aí já da carta correta, né, para o nosso bairro. Então era situada na cidade de Roma. Roma era a capital do Império Romano. Foi fundada por Rômulo e Remo em 754 a.C. Então, foi fundada como um pequeno vilarejo, depois virou cidade, e assim vai até se tornar o grande império que se tornou na época de Cristo, um pouquinho antes de Cristo, e foi além. A capital do Império Romano possuía entre 1 a 1,5 milhão de pessoas. Tá? 40 mil pessoas eram judeus. Em Roma, possuía muitas sinagogas judaicas. Pela quantidade de judeus, você podia ver que deveria ter várias e várias sinagogas que eram centros de estudos judaicos. O que acontecia em Roma? Como Roma era a capital do Império Romano, ali também estava o palácio do imperador. Então, lógico que a capital era muito povoada. Ali estava o maior centro econômico, basicamente, de Roma. Então, por ter uma população muito grande, o dinheiro girava ali, era alto, né? Pela população, pelo poder e também pela presença própria do imperador ali. E, por conta disso também, Roma não tinha somente judeus. Roma tinha praticamente povos de todas as áreas, gregos, persas e entre outros. Todo aquele povo que o Império Romano conquistou, alguns povos decidiam morar ali em Roma. O que isso acarreta para o nosso estudo? É que Roma era um importante centro econômico, mas também tinha uma população muito diversificada. E entre essa diversificação de cultura vem muitos deuses, muita idolatria, muita imoralidade. Fora que o próprio imperador já era imoral. Se vocês estudarem um pouco as figuras dos imperadores na época de Paulo, eram imperadores imorais. Eu acredito que o menos pior deles, tenha sido Cláudio. Mas a gente vai ver aqui no decorrer dos nossos estudos que ainda assim Cláudio fez coisas absurdas. O destinatário então era uma igreja que situava-se em Roma. Só que Paulo nunca esteve em Roma. Como que a igreja de Roma foi fundada? Existem duas possibilidades para isso. A primeira dela é que a igreja de Roma foi fundada pelos judeus prosélitos de Roma, que estavam lá na festa do Pentecostes, quando o Pentecostes desceu. Se você for lá em Atos capítulo 2, versículo 10, você vai ver que havia romanos ali. Então, eles estavam ali no decorrer, se converte no Pentecostes, volta para Roma e funda a igreja ali. Uma das possibilidades da fundação da igreja de Roma. A segunda possibilidade é que cristãos desconhecidos pela gente, que foram convertidos pelas pregações de Paulo nas cidades vizinhas ali, onde o Paulo passou, aceitaram o chamado e foram e pregaram aos romanos e abriram ali uma igreja, tá? Então essas são as duas possibilidades da fundação da igreja romana. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que vai ser importante para o decorrer do nosso estudo, e como que os cristãos cultuavam? Eles costumavam ir nessas sinagogas para ouvir também a palavra de Deus. Só que haviam judeus não convertidos e cristãos. E isso gerava conflitos entre eles. Diversas e diversas vezes, quem já leu o livro de Atos sabe que Paulo debatia frente a frente nas sinagogas. Diversas e diversas vezes Paulo foi expulso das sinagogas pelos judeus. Então aconteciam muitas brigas nas sinagogas ali de Roma. Muitas brigas entre judeus e cristãos. O que o imperador Cláudio fez em 49? Em uma dessas brigas se acirrou, se tornou grande, se tornou conhecido a ele. O que ele decide fazer? Vocês estão brigando? Está todo mundo expulso de Roma. Pode ir embora judeus, podem ir embora cristãos. Então, os cristãos e os judeus são
expulsos de Roma. E eles passam ali então a viver nas cidades vizinhas. Muitos deles vão passar a viver ali nas cidades gregas vizinhas, Corinto, Éfeso, entre outros. E o interessante é que Corinto e Éfeso eram chefiados, ou melhor, não eram chefiados, mas era jurisdição, vamos colocar assim, de Paulo. Paulo que havia pregado para essas igrejas. E quando eles foram para esses locais, eles se depararam com o ensino de Paulo e também com a pessoa. E muitos deles que foram expulsos se tornaram discípulos de Paulo. E esse é o caso de um casal chamado Áquila e Priscila. Quem conhece a história de Paulo sabe que Áquila e Priscila abrigou Paulo em Corinto. Paulo morou cerca de 1 ano e meio com eles. Paulo trabalhava, fabricava tendas em Corinto, tá? E morou 1 ano e meio ali. Então ele pastoreava a igreja de Corinto, ensinava nas sinagogas e ficou ali durante 1 ano e meio. Sabe agora um outro ponto interessante? Que mesmo eles sendo expulsos, após o ensinamento, após Paulo ir embora, eles também se sentiram incomodados para voltar para Roma. E eu vou pedir para vocês aí, abram para mim em Romanos 16, do versículo 3 ao 5. Quem achar pode ler. Romanos 16, 3 ao 5. Pode. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Bem, a carta aos Romanos foi escrita por volta de 54 a 57, não existe uma data certa. Quando ela foi escrita, os cristãos e os judeus já tinham sido expulsos. Ou seja, quando Paulo escreveu que Áquila e Priscila estavam em Roma, quer dizer que eles retornaram para Roma. E não só retornaram para Roma, como abriram uma igreja na sua própria casa. E essa igreja possivelmente era uma igreja escondida, porque, como eu já falei para vocês, os cristãos não poderiam estar ali. E naquele momento que eles retornam, que eles decidam retornar para a capital do império, para abrir a igreja, mesmo sofrendo perseguição, Roma tinha se tornado o território mais hostil possível. E mais tarde vai se tornar ainda mais hostil quando Roma pega fogo e Nero culpa os cristãos. Então, você vai ver no decorrer da história que Roma teve episódios horríveis, com cristãos sendo jogados aos coliseus, cristãos eram mergulhados no piche, colocados no poste e ateavam fogo neles, eram conhecidos como os luzeiros, em Roma. Então Roma acabou se tornando um território muito hostil, e mesmo assim esses irmãos resolveram retornar para ali pregar o evangelho e abrir essa igreja. Então era uma igreja que sofria forte perseguição, mesmo que ainda não houvesse começado a perseguição em si aos cristãos pelo Império Romano. Mas ali eles estavam num território onde eles não poderiam estar por ordem, por um decreto do imperador. Pode falar, Donato. O Paulo já pregava o evangelho. Sim. Quando ele escreveu Roma, Paulo já tinha findado a sua 3ª viagem missionária. Tá? Ele estava preparando para ir se encontrar com a igreja de Jerusalém, para levar as doações que ele tinha arrecadado, porque a igreja de Jerusalém tinha muitas pessoas pobres. Por quê? Porque os judeus, quando um judeu se tornava cristão, eles excluíam praticamente aquele homem. Então, eles não comercializavam, não tinha nenhum assunto com ele. Era como se ele tornasse um gentio para o judeu. E ali muitas pessoas acabaram ficando pobres. Fora que alguns judeus cristãos que foram expulsos de Roma, que tinha sua casa em Roma também, acabou tendo que voltar para seu país natal e ficando sem casa ali. Então, a igreja de Jerusalém é uma das igrejas mais pobres por conta disso, que as pessoas careciam mesmo. E Paulo frequentemente pedia para que os irmãos doassem, para que eles pudessem levar ali essas doações para os irmãos. Então,
Ele estava indo para Jerusalém, se eu não me engano está em Atos 20, tá? Essa subida dele, mais ou menos ali um contexto, se a gente fosse marcar em Atos, estaria em Atos 20 ali, após já as 3 viagens missionárias dele. Pergunto que agora é a hora. Brincadeira, a hora que vocês quiserem pode perguntar. Isso, mas quando Paulo escreveu Roma já estava bem avançado o evangelho. Ele já tinha feito as 3 viagens missionárias dele, já tinha bastante igreja aberta. Bem, o livro de Atos ali é um pouco difícil de entender cronologicamente, porque você acaba depois lendo as epístolas, parece que as epístolas aconteceu depois de Atos, mas as epístolas são escritas durante o livro de Atos, entendeu? Tanto é que o livro de Atos vai até quando Paulo é preso, porque ele fica preso lá por ordem do imperador Nero. Tá bom, gente? Entendidos? Qual que é o propósito de Paulo ao escrever aos Romanos? Existem pelo menos 5 propósitos de Paulo e um deles eu coloco como propósito maior, tá? Então vamos lá. O primeiro deles é pedir oração dos irmãos a seu favor. Como eu falei para o Zanato, Paulo estava prestes a subir ir para Jerusalém, levando ali as doações que ele tinha arrecadado pelas igrejas. Filipenses ajudou muito, entre outros, tá? Então ele estava prestes a subir para Jerusalém. Só que Paulo tinha um problema. Existia uma fama de Paulo que Paulo pregava contra a lei mosaica. Por quê? Porque os judeus eles acreditavam que as obras eram importantes para ser salvos. E aí chega Paulo agora e fala que a salvação é pela fé, por intermédio... Não, ou melhor, a salvação é pela graça por intermédio da fé. Espera aí, será que Paulo está entrando em conflito com a lei mosaica? E isso, irmãos, foi algo que custou muito para Paulo. Paulo foi muito criticado por causa disso. E não era criticado apenas por judeus, eram criticados por judeus cristãos. Paulo falava, olha, não existe a necessidade da circuncisão. Cristo já morreu, já foi consumado nele. O sacrifício dele é suficiente. A gente não faz nada pela nossa salvação. O que a gente faz é ter fé em Cristo. A gente é salvo pela fé. E isso causou um rebuliço. Então, Paulo estava temendo subir para Jerusalém, porque em Jerusalém ficavam os principais líderes judeus. E ali era uma oportunidade de ouro para prender Paulo e, se possível, até matar. Fora que Paulo era considerado um traidor. Paulo era um fariseu, todo mundo sabe a história de Paulo. A caminho de Damasco, ele é convertido. Então, imagina, um deles pregando agora virando cristão. Era um escândalo terrível para a ordem judaica. Fora também que Paulo temia que os cristãos judeus não recebessem aquelas doações porque eles foram doados por gentios. Ele também estava temeroso quanto a isso. Ele achava, porque os judeus não se comunicavam. Demorou muito para os judeus entenderem, os judeus cristãos entenderem que a salvação não era apenas para eles. Existiu um concílio para ele falar isso. E Paulo foi lá e expôs seu argumento. Olha, eu tenho visto cristãos, gentios se tornando cristãos. Pedro se levantou e falou, olha, eu estive na casa de Cornélio e eu vi ele se convertendo. Aí o concílio decide, olha, então Deus fez com que a salvação alcançasse também os gentios. E glória a Deus por isso, porque é por isso que a gente está aqui hoje. É por causa dessa abertura, dessa adoção que a gente teve como filhos, é porque a gente está aqui hoje. Então Paulo tinha esse propósito de pedir aos irmãos a oração dele. Isso está lá em Romanos 15, 30 e 31. O segundo propósito de Paulo era demonstrar o seu desejo de visitar a igreja de Roma. Como eu falei para vocês, Paulo nunca esteve em Roma. E ao decorrer da carta, ele fala, olha, eu quis muito estar com vocês. E ele fala, e isso era mais de um momento, mais de uma vez que ele foi impedido. É igual você planejar uma viagem, acontece ali e você não consegue ir. Aí um ano depois você planeja a mesma viagem e não consegue ir. Um ano depois você planeja a viagem e não consegue ir. Isso aconteceu. Paulo queria visitar a igreja de Roma, mas era impedido. E é isso que eu acho incrível, sabe? Que Deus, ele é soberano, irmão, sobre a história. Porque Paulo não foi a Roma, Paulo escreve essa magnífica epístola que ecoou e manifestou a glória de Deus durante anos aí, como eu falei,
foi por causa que ele não visitou Roma que ele escreveu essa carta. E mudou a história aí da igreja, praticamente. Então, eu falo para vocês sempre sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo que acontece em nossas vidas. Sejam elas coisas que você acha que é ruim, sejam elas coisas que você acha que é boa. Deus é soberano sobre tudo. O terceiro ponto, ou melhor, o terceiro propósito da carta é demonstrar seu desejo de compartilhar com os irmãos algum dom espiritual. Então, mesmo não sendo fundador da igreja de Roma, Paulo sentia que Roma estava dentro da sua jurisdição. Paulo abraçou a igreja de Roma como se ele tivesse fundado. Então ele quis compartilhar ali com os irmãos o conhecimento dele acerca do Evangelho. E fez isso muito bem, né? Que o livro de Romanos é um tratado teológico. E o quarto propósito, como eu falei para vocês, é o maior deles, tá? Paulo, ele tinha um desejo de ir pregar o Evangelho para a Espanha. E Paulo fala isso algumas vezes no livro de Romanos. O objetivo de Paulo, então, maior é que a igreja de Roma se tornasse a base missionária que enviaria Paulo à Espanha. E essa base não era apenas espiritual, mas era financeira também. Então, Paulo escreve aos romanos pedindo e esperando que eles abençoassem ele para que ele fosse até a Espanha. Então, mesmo após 3 viagens missionárias, a qual ele fundou várias e várias igrejas, Paulo incansavelmente ainda queria alcançar mais povos. E isso é algo esplêndido na vida de Paulo. Ele buscava um propósito e ia. Então, ele queria fazer de Roma a mesma coisa que ele fez com a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia forneceu uma base teológica, uma base espiritual e também uma base financeira para ele pregar em várias e várias igrejas. Então, ele via ali a Roma como um ponto crucial para ele ir até a Espanha, tá? Então, esse é o propósito maior desta carta. E, por último, fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Paulo pega, então, e faz uma exposição detalhada acerca do Evangelho. Como que aconteceu, por que aconteceu, onde que o Evangelho foi consumado e como que teve a disseminação do Evangelho pelo mundo, tá? Então, vamos lá, irmãos. Agora nós vamos entrar no texto assim. O texto que a gente leu é um prefácio, que é uma iniciação de uma carta, tá? Nela ali são contidos os destinatários, é contido também quem enviou a carta e algumas outras estruturas. E Paulo começa no versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Como eu falei para vocês, Paulo ele era constantemente acusado e questionado acerca da pregação que ele falava. Parecia que Paulo pregava algo novo que não existia. Olha, Paulo, você está falando que a salvação é pela fé? Como assim? Você está pregando algo novo, isso não existe. E era perguntas e questionamentos e acusações na vida de Paulo. Paulo teve que defender seu apostolado diversas vezes em epístolas que eles escreviam. Eles consideravam Paulo nem um apóstolo. Muitos achavam que Paulo não era nem apóstolo, sabe por quê? Porque ele sofria demais. E não era cabível para alguém que sofre tanto ser apóstolo. Então Paulo passou por muitas acusações, e uma delas era geralmente a sua pregação, por eles acharem que não coincidiam com a lei mosaica. E eles perguntavam, olha, se a salvação é pela fé, como é que fica a lei mosaica acerca disso? Como é que fica a nação de Israel? Aonde que se encaixa isso? Então Paulo, ele faz a sua carta argumentando essas perguntas que eram levantadas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, ele fala, Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo aí, no grego, é uma palavra, no grego é doulos. O que é doulos? É escravo. Literalmente um escravo. O Império Romano possuía muitos escravos.
estima-se que de 30% a 40% da população inteira do Império Romano eram escravos. Então, eles andavam ali com anéis mesmo e com o nome do seu senhor. Era um escravo, tá? E Paulo, ele se coloca aqui como um escravo de Jesus Cristo. Só que diferente dos demais senhores, que eram maus, que eram exploradores, ele tinha um senhor dele, que é alguém que morreu por ele. Alguém que pagou o preço por ele. Então é nesse sentido que Paulo fala de escravos. Fora também que Paulo vivia uma vida para Cristo. E isso é para que os cristãos são chamados, para viver uma vida de Cristo, para Cristo. Nós somos escravos de Cristo, ou seja, nós servimos Cristo 100% do nosso dia. Lembra? Os últimos ensinamentos aqui do Rogério? Que nós somos cristãos 100% do nosso dia. Nós somos cristãos integrais. Então, esse é um dos pontos muito interessantes sobre a vida de Paulo. Outro ponto que ele fala apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, tá? Uma designação que foi incumbida aos 12 discípulos de Cristo, que testemunharam acerca de sua ressurreição. Judas, ele se suicida e entra Matias no lugar. Matias. E depois Paulo é chamado pelo próprio Cristo, tá? Para tornar também um apóstolo. Então, apóstolos, somente 13, tá, gente? Depois disso não existiu mais apóstolos como designação, tá? A Bíblia cita umas outras pessoas como apóstolos, mas é no sentido da palavra enviado, tá? Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Aí tem algumas outras pessoas que são chamadas de apóstolos, mas é nesse sentido, de enviado, não da designação em si, tá? E a terceira palavra que eu gostaria de destacar no verso 1 é separado para o Evangelho de Deus. Esse separado é algo interessante. Eu falei para vocês que Paulo ele era um fariseu. E a palavra fariseu quer dizer também separado. Por quê? Os fariseus surgiram num momento de muita politização e que estava prestes a estourar a guerra ali de Macabeus. E eles surgiram com o quê? Como o Império Grego ele difundiu a cultura dele por meio de todo o seu império, eles surgiram como uma forma de frear que essa cultura grega invadisse também a cultura judaica. Então, por isso que eles foram chamados de separados. Eles eram separados para preservar a cultura judaica, a lei mosaica. Eles surgiram numa boa intenção. Se perderam durante o caminho, infelizmente. Mas a palavra fariseu quer dizer separado. A palavra que Paulo usou aqui não foi a mesma palavra usada em fariseu, mas tem a mesma raiz no grego. Paulo aqui, ele queria fazer um jogo de palavras, porque como ele já foi fariseu, agora ele vai dar um contraste. Parece que Paulo está falando, olha, eu que outra hora fui separado da lei judaica, agora eu sou separado para Cristo. Então é por isso que ele usa essa palavra aqui, que tem a mesma raiz da palavra fariseu. Outro ponto importante aqui é que quem é separado de algo e para algo. Então, Paulo foi separado, vamos colocar ali da cultura judaica, do mundo, com um propósito. E ele próprio vai falar aqui nesse versículo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo ali, ele se coloca que ele foi separado para quê? Para pregar o Evangelho de Deus às nações. O versículo 2 diz assim, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Vocês lembram que eu falei para vocês que as pessoas acusavam Paulo de estar pregando algo que era diferente da lei mosaica? E você lembra que eu falei para vocês que Paulo usou da Epístola de Romanos para responder essas acusações? Ele fala, olha, o que eu estou pregando aqui, o Evangelho de Deus, não é algo novo. A salvação pela fé não é algo novo. Vocês que entenderam errado. Ele fala, olha, foi prometido
por ele de antemão, ou seja, é prometido muito, muito antes da vinda de Cristo. E nós temos a primeira promessa messiânica lá em Gênesis 3, capítulo 15. Nós temos também outra promessa messiânica, quando Deus separa Abraão e fala: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos com vários e vários textos de promessas messiânicas no Velho Testamento. Um ponto interessante é que as pessoas achavam que Paulo estava pregando algo novo, mas não, Paulo falou: olha, o que eu estou pregando para vocês aqui está no Velho Testamento, vocês que não estão enxergando. As pessoas acham que a salvação no Velho Testamento era pelas obras. Algumas pessoas perguntam: olha, como que as pessoas eram salvas no Velho Testamento se Cristo não existia? Da mesma forma do Novo, era pela fé. Se vocês forem ver, se eu não me engano, está em Gênesis 18. A Bíblia fala exatamente assim. Todos nós sabemos que Abraão foi chamado e Deus falou: ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E foi dada uma promessa que ele teria filhos, correto? No capítulo 18 de Gênesis, vai falar exatamente assim: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, olha só, olha aqui o que o versículo está dizendo: que Abraão alcançou justiça diante de Deus, não porque ele saiu do meio da sua terra, não porque ele confiou em Deus, mas porque ele creu. E o crer é fé. Entendem? Isso não é algo novo que Paulo está falando. A salvação pela fé não é algo novo. O justo viverá pela fé, aquela famosa frase, não apareceu a primeira vez no Novo Testamento, não, em Romanos. Ela apareceu no Velho Testamento. E sabe quem que disse isso? Foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus respondendo a Abacuque. Alguém abre para mim aí, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É o verso B. Pode ler. Mas o justo pela sua fé viverá. Está vendo? Não é algo novo que Paulo está pregando. E Paulo vai fazer questão de mostrar isso. Sabe? Calvino dizia que o evangelho não foi dado pelos profetas, ele foi prometido por eles. Existe uma frase, eu não me recordo quem falou, mas falou que o novo está oculto no Velho Testamento e o Velho Testamento está revelado no Novo. Não é algo novo que surgiu, é algo que já estava ali e que foi consumado em Cristo. Isso que Paulo pregava, então, não consentia em algo novo, algo herege, algo que era diferente. Apesar de ser diferente do que eles pensavam, mas porque eles entenderam errado. A salvação sempre foi pela fé. Sempre foi. Só que a diferença é que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela fé na esperança da vida de Cristo. E quando ele veio, foi consumada a esperança. E agora nós temos a fé na consumação da vinda de Cristo. Tem uma passagem que eu acho incrível. Os fariseus chegam para Jesus e Jesus está dando os seus ensinamentos e os fariseus olham para ele e falam: és tu maior que o nosso pai Abraão? E Jesus olha, fala: Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Moisés fala que após a morte dele, Deus levantaria um profeta que seria maior que ele. Davi fala: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te ao meu lado até que eu coloque os teus inimigos por escabelo. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E assim está várias e várias promessas messiânicas. E eram assim que os judeus alcançavam justiça diante de Deus, também pela fé. Então não era algo novo, não foi algo revelado ali no momento, mas foi fato consumado em Cristo Jesus. No versículo 3, vai falar acerca de seu filho. Vamos ler aqui só o versículo 2 para a gente entender. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, gente,
O centro do Evangelho é Cristo. O centro do Evangelho não é Paulo, o centro do Evangelho não é Pedro, o centro do Evangelho não é a igreja, o centro do coração de Deus não é você, tá? O centro do Evangelho é Cristo, tá? Por isso que quando nós pregamos, olha, eu vejo a vida de Paulo, eu acho incrível, mas maior que Paulo era o Deus de Paulo. Maior que Davi era o Deus de Davi. Maior que Abraão era o Deus de Abraão. O centro do Evangelho é Cristo, tá? E Paulo deixa isso bem claro aqui, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Eu gosto de um texto, eu acho incrível. Na morte de Jacó, Jacó era o pai, né? Pai e avô das 12 tribos de Israel, porque as 12 tribos foi constituída de 10 filhos e 2 netos de Jacó, que era um filho de José. E ele chama eles para abençoar cada um deles. E ele começa ali a abençoar um por um. E quando ele chega em Judá, ele fala: Judá, você é um leãozinho. Todos os seus irmãos se curvarão diante de ti. De ti o cetro não se arredará, até que venha o Siló. Siló significa o enviado. Judá foi a tribo que Jesus veio, porque ele era o leão da tribo de Judá. Só que o primeiro rei de Israel não era de Judá, era da tribo de Benjamim, que era Saul. E olha só a soberania de Deus e o conhecimento de Deus em tudo. Deus rejeita Saul e aceita Davi. Davi, então, era um homem da tribo de Judá. E através da linhagem de Davi, Deus preserva. É falado isso para Davi, se eu não me engano, em 2 Samuel 7. É falado que ali o cetro não se apartaria da descendência de Davi. E aconteceu até vir a vinda de Cristo. O interessante é que a Bíblia apresenta 2 genealogias de Cristo. Uma está em Mateus e outra está em Lucas. E se você for perceber, as genealogias contêm algumas diferenças. Por quê? Existem algumas possibilidades. A mais aceita pelos teólogos é que a genealogia de Mateus diz respeito a José e a genealogia de Lucas diz respeito a Maria. É a mais aceita, tá? Existem outras possibilidades, mas essa é a mais aceita. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Olha só que interessante, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Então, por conta da ressurreição de Cristo, ele foi declarado Filho de Deus com poder. O que isso quer dizer? Quem lembra aqui da pregação de Filipenses 2, que eu fiz, se eu não me engano, no último domingo do ano? Que eu falei de Filipenses 2, que ali é um cântico sobre a humilhação de Cristo, lembra? E após a sua ressurreição vem a exaltação de Cristo. Então, é basicamente o que Paulo está falando aqui. Quando Cristo ainda não havia ressuscitado, ele era Filho de Deus, porém em humildade e fraqueza. Ali está a humilhação de Cristo, Cristo se humilhando, descendo, se fazendo servo. Só que após a sua ressurreição, ele é levantado como Filho de Deus em poder, em glória. Ele volta o nome dele, né? Que é acima de todo nome. Deus Pai coloca ele nessa posição novamente. Então é isso que Paulo está falando. Após a sua ressurreição, ele é Filho de Deus em poder. Então ele reina e para sempre e sempre. No versículo... Deixa eu ver se eu faço isso bem. Versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Como eu falei para vocês aqui, já falei bem explicado, que a salvação ela não vem por meio de obras. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Abre para mim em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você vê como é que a Bíblia é bem clara? Não tem o que discutir aí. E infelizmente as pessoas discutem tanto meritocracia para alcançar Deus, a justiça. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que a salvação não vem por obras.
ela vem pela fé. E ela própria vai falar que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então até mesmo aquilo que a gente acha que a gente faz para alcançar Deus, é o próprio Deus que nos dá. Sabe? A gente não tem meritocracia nenhuma na nossa salvação. E isso, o próprio Paulo explica por quê. Que é para ninguém se orgulhar. Ninguém pode chegar a Deus, eu me salvei. Não. Todos nós fomos carecidos da graça de Deus. Nem podemos falar eu também. Muito menos, a gente não foi capaz nem de converter a nós mesmos. Imagina o fulano. De ouvir a palavra de Deus. Então, na fala de John Stott, ele fala: a boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome de Cristo. Então, Deus nos chamou, isso é incrível, irmãos, a gente ter sido alcançados pelo Evangelho. E isso não pegou. A gente acha que às vezes que o Evangelho foi um plano B de Deus. Ah, o homem pecou, Deus foi pego de surpresa, não. Quando você vai lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 13, João, quando vê Cristo ressurreto, ele fala: eis aí o Cordeiro, que estava morto antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ter sido fundado, Cristo já estava, o Cordeiro já estava morto, ou seja, Deus sabia de tudo, Deus é soberano. O Evangelho não é o plano B, é o plano único de Deus, e é o plano que ia se cumprir independente do que acontecesse. Este é o Evangelho que nós pregamos aqui, é este Evangelho que nós pregamos aqui todo domingo, é este Evangelho que nós pregamos aqui toda quinta-feira. Por isso que o Evangelho não precisa de papagaiada, por isso que o Evangelho não precisa de coisas atrativas, o Evangelho não precisa de distorções, sabe? O Evangelho é o próprio poder de Deus, e é Deus que chama. Não adianta eu querer fazer algo para atrair vocês, porque não sou eu que te convenço. O que eu posso fazer, lembra no nosso estudo? Paulo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. A nossa missão é pregar e cuidar. Quem dá crescimento é Deus. Então é isso, o Evangelho é isso, não tem por que papagaiar. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Apesar de muitos evangelhos distorcidos aí, esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho do Cristo, morto e ressurreto. No capítulo 6 e 7, para a gente finalizar, diz assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus. Então Paulo agora vai falar: olha, vocês também estão entre os chamados. Ou seja, vocês também, Deus separou vocês também, não sou somente eu. A todos os que estão em Roma são amados de Deus. Isso é incrível, irmãos. Um povo que em outra hora estava debaixo da ira de Deus, agora se encontra sob a sua divina proteção e sendo amados e chamados para serem santos. A palavra santo também significa separado. É outra palavra para separado. Apesar da nossa língua ser bem pobre, né? Várias palavras gregas significam a mesma coisa, mas a palavra santo também quer dizer separado. A vocês graça e paz. Então Paulo desejando que a graça e a paz de Deus abrangesse o romano, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E assim Paulo, ele finaliza o prefácio, que é uma breve introdução do que estaria para vir. Tá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação que queira fazer? Sinta-se à vontade. Então, para refletir e praticar, estamos nos colocando como escravos de Cristo? E quando eu falo da palavra escravo, será que a gente estamos vivendo o nosso dia para Cristo, para o nosso Senhor? Você, quando está no seu trabalho, você tem um chefe. E você trabalha de acordo com o que ele ordena. Ele te delega uma missão, você faz ali a missão que ele te ordena.
A palavra escravo, né, ele só não era remunerado, apesar de a gente ser muito bem remunerado por Cristo, que é a salvação da nossa alma, né? Será que a gente tem trabalhado de fato pela missão que Deus nos colocou? Assim como Paulo se considerava? Escrevi errado aqui, é postamos, tá? Estamos nos postando como um povo separado por Deus? Se somos separados, para que somos? Deus nos separou só para deixar a gente separado ali, né? É alguém que pega uma ferramenta, separa ali e deixa ali só. Assim como Paulo, será que está ardendo em nosso coração a pregação do Evangelho para os não crentes? E por último, lembre-se, você é amado e agraciado por Deus. Amém, irmãos? Então eu gostaria de finalizar e a gente vai estudar essa bela carta aí durante essas quintas-feiras. Então é uma carta que produz aí um rico conhecimento para a gente. Amém? Vou pedir para a irmã Vera finalizar com uma oração.